Bom dia, eu sou o pastor, escritor Elias do Amaral Viana. Hoje eu quero apresentar para você dois novos livros que eu publiquei. Agora somando um total de 18 livros, publicados esses dois pela Wiclap, mas a maioria estão na Amazon e Clube de Autores. Hoje eu vou apresentar os dois livros que você pode comprá-lo, impresso mesmo, em capa comum, você pode comprar, e a Wiclap enviará para a sua casa. A Morte do Autor, vamos apresentar, mostrar a capa dele como ficou. Vou mostrar para você a capa, onde você adquirir, depois eu falo sobre cada um deles. Primeiramente, vamos lá, vamos para o primeiro aí, A Morte do Autor. Esse é o meu livro na Wiclap, A Morte do Autor. É um livro 100% inteligência artificial, faz parte da série, e eu estreio com ele, Inteligência Artificial comigo, está ali, Elias do Amaral Viana. Está disponível na Wiclap. Então agora nós vamos mostrá-lo também, o que está, você vai encontrar nele aí. Pode passar a próxima imagem aí, ó, A Morte do Autor, e essa daí é a foto dele mesmo da capa, podemos passar. E aí ele, para você poder colocar no Instagram e no Twitter e outros mais. Mas eu quero apresentá-lo agora direto no site da Wiclap, onde você vai poder comprá-lo. Corta para mim, está aí, ó, O Nascimento do Leitor tem a pagar-se com a morte do autor. Quem disse essa frase é Roland Barthes, o livro O Rumo da Língua, o texto dele, O Rumo da Língua. Aí eu começo. Como a inteligência artificial é simplesmente um conjunto de algoritmos e técnicas de programação desenvolvidos por seres humanos para realizar tarefas específicas. Não há pensamento consciente ou autorreflexão envolvidos. Em outras palavras, a inteligência artificial não tem opiniões, sentimentos ou pensamentos sobre si mesma ou sobre qualquer outra coisa. Bom, acabando de apresentar, pode cortar. Ele agora vai colocar para você no site, onde você pode adquirir o livro meu, A Morte do Autor. Já vou falar um pouco sobre ele, sobre A Morte do Autor, um livro 100% artificial. Alex Júnior está aqui na produção da TV Speed, avisando que agora nós estamos sendo transmitido simultaneamente pela TV Speed, é a única operadora em Farol de São Tomé que tem licença de TV. Se você ainda não tem a TV Speed, basta baixar no Play Store Speed TV e colocar login e senha Speed TV. Você pode colocar também direto no seu notebook, no seu computador, pode colocar no seu celular ou na sua TV. A Speed aí está sempre junto com você. Bom, agora vamos direto no site da Wiclap, onde você vai poder encontrar o meu livro. Corta para mim, ele vai cortar já a apresentação. Está aí, na tela, A Morte do Autor, um livro 100% inteligência artificial, série 1. Este livro aí você vai estar encontrando ele direto aí no site. Vamos para 3D? Coloca em 3D para nós e para quem está aí. Quem está aí vai poder ver agora como ele ficou, como ficou o livro por completo. Pode passá-lo, meu irmão? Aí você vai vendo ele, a frente, a parte do lado, atrás. Esse é o livro apresentado direto no site da Wiclap, onde você pode adquiri-lo não em e-book, aí é só mesmo impresso. Pode passar novamente. Está aí A Morte do Autor, um livro 100% inteligência artificial. É a minha abertura de série, serão 10 ao todos. Então pode cortar novamente para mim. Essa é a primeira apresentação. Agora eu vou falar um pouco sobre ele e depois eu volto com você aí para falar sobre para as mulheres. Tem um livro para as mulheres. Agora eu vou apresentar um pouco. Por quê, pastor? A Morte do Autor. Pode colocar só a foto de novo da capa, Alex, no site ou não? Vou colocar a capa de novo, porque eu quero explicar por que eu coloquei essa foto aí na capa, que eu já expliquei para o Alex aqui, que é na nossa produção. Estou falando com você aqui, na minha frente tem uma grande televisão. Então estou olhando para você e olhando o que está passando na tela. O que está passando para você eu estou vendo em tempo real, com a TV logo na minha frente. A Morte do Autor, eu usei uma foto. Eu pedi para ele mudar ali, ele já ia mudar, mas vou colocar a foto novamente. Aí, tá aí, para você. Por que dessa foto aí? A Morte do Autor. Aí você encontrou essa foto. Essa foto é Miguel de Cervantes, um espanhol. Miguel de Cervantes escreveu Dom Quixote. Dom Quixote conta a história de um homem que queria ser o maior cavaleiro, ter o maior cavalo de todos os tempos. E ele perguntava, o que o povo diz que eu sou? Diz que você é o maior cavaleiro, tem o maior cavalo. Ele disse, esse daí sou eu mesmo, eu sou o maior cavaleiro, Dom Quixote. E por que eu usei a imagem do escritor Dom Quixote, Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote? Eu usei a imagem do escritor Miguel de Cervantes, porque
ele teve um recorde aí de cópias. São 500 milhões de cópias. 500 milhões de cópias. Então, o segundo que ficou está com 200 milhões, que é o Paulo Coelho. Paulo Coelho é espírita, né? O Paulo Coelho chegou a 200 milhões de cópias. Mas o Miguel de Cervantes, a 500 milhões de cópias. Agora pode cortar para mim novamente, porque da morte do autor. Eu coloquei Miguel de Cervantes mostrando que o autor tradicional, ele tende a morrer. O Michel Foucault disse assim: o homem é uma invenção social. E assim como existiu, há de existir. E ele está dizendo o seguinte: o homem, como nós o conhecemos, biologicamente, ele vai continuar. Mas a ideia de homem que nós temos é uma construção social. Isso quem diz, ou quem disse, já que morreu, foi Michel Foucault. Então, eu estou trabalhando nessa ideia. Assim como o homem é uma construção social e a ideia de homem morreu, vai nascer uma nova ideia de homem, assim também a ideia do autor tradicional morre. E nasce uma nova ideia de autor. Aí, qual a ideia, então, que seria do autor para esse tempo? A inteligência artificial. Então, a morte do autor, 2 pontos. Um livro 100% IA, inteligência artificial, série 1. Aí eu cito como frase de meditação: o nascimento do leitor tem a pagar-se com a morte do autor. Roland Barthes, ele escreveu um texto chamado Rumo da Língua, em São Paulo, Martins Fontes, 2004. Neste livro, quem faz a primeira pergunta, a inteligência artificial, é o meu filho de 13 anos, João Gabriel. Eu falei: João Gabriel, se você fosse fazer uma pergunta à inteligência artificial, qual a pergunta que você faria? Ele disse assim: o que a inteligência artificial pensa de si mesmo? A pergunta que eu faria é: o que é que a inteligência artificial pensa de si mesmo? A resposta foi: como a inteligência artificial é simplesmente um conjunto de algoritmos e técnicas de programação desenvolvidas por seres humanos para realizar tarefas específicas, não há pensamento consciente ou autorreflexão envolvidas. Em outras palavras, a inteligência artificial não tem opiniões, sentimentos ou pensamentos sobre si mesma ou sobre qualquer outra coisa. Ela age apenas de acordo com as instruções programadas nela e responde de acordo com os dados e as informações disponíveis. Portanto, é importante lembrar que, apesar de ser incrivelmente avançada, é útil. A inteligência artificial é apenas uma ferramenta desenvolvida pelo ser humano e não tem consciência ou autoconhecimento. Bom, de onde vem tantos dados, tantas informações? Vem do Google, vem do Instagram, do Facebook, do YouTube, vem do TikTok, vem do Twitter, do tantos outros mais, né? LinkedIn. Então, de onde se alimenta a inteligência artificial? Das redes sociais, do que está na internet, dos sites de informação, de um Google acadêmico. Então, ela é altamente programada para gerir, articular muitas informações. Você faz uma pergunta, ela vai te dar muitas. Eu perguntei à inteligência artificial várias. Aí eu coloquei 9 capítulos. Inteligência artificial e as Big Tech. Big Tech é a Amazon, Facebook, Instagram, as grandes empresas, a Microsoft. A Microsoft gastou no chat GPT mais de 10 bilhões agora para poder desenvolver essa inteligência artificial. Então nós temos a inteligência artificial. O que ela pode nos ajudar com toda a informação que ela tem sobre depressão, angústia, ansiedade, já que ela tem uma rede de informação ali. Os psicanalistas, psicólogos, médicos, psiquiatra estão enchendo de informação o Google acadêmico, as informações, e a Big Data, o dataísmo, ela está ingerindo tudo isso daí. Então, ela é capaz de eu, Alex Júnior, estarmos conversando aqui e o Google perceber pela sua voz o que estamos conversando e sugerir. A inteligência artificial já nos oferece o que nós não sabemos, mas podemos até precisar. Olha só, a inteligência artificial, ela pega as informações do WhatsApp que eu estou ali conversando e quando eu vou abrir o Google já está lá sugerindo para mim.
porque ela todo tempo está me monitorando pelo Big Data, pelo algoritmo, pelas redes, né? Então, hoje o WhatsApp está à frente do TikTok, do Instagram. O WhatsApp está à frente de muita coisa. E ela está ali também no WhatsApp. O algoritmo, a inteligência artificial, a Big Data, está ali apanhando o que nós estamos escrevendo e pensando o seguinte: de acordo com o que ele escreve, ele pode precisar disso. E ela já vai me mostrando que nem eu sei que preciso, mas ela já vai dizendo que você vai precisar, pelo que você pergunta, pelo que você escreve, pelo que você conversa. Olha como a nossa vida está sendo monitorada 24 horas. Então, quem é o autor do futuro na minha cabeça? Na minha cabeça eu estou propondo nessa série, conversando eu e a inteligência artificial, que ela vai nos trazer informação sobre as Big Tech, as grandes empresas que estão trabalhando para ver o que nós vamos precisar, o que estamos precisando, o que no futuro vamos precisar, que é a Amazon, o Facebook, o Instagram, a Microsoft. As grandes empresas são chamadas as grandes Big Tech. A inteligência artificial, a depressão, a angústia, a ansiedade, a inteligência artificial e a religião. A inteligência artificial, ela não tem um credo, uma religião, mas as religiões estão fornecendo dados no Google, nas redes sociais. Então, como as religiões trabalham? Tem até um pastor, saiu no Estadão, né? No jornal Estadão, um pastor criticando porque a inteligência artificial monta um sermão. Se eu pedir a inteligência artificial, eu quero falar o que a Bíblia fala sobre angústia, ela vai me dar todo o texto. Eu quero um sermão com 5 pontos falando sobre arrependimento, ela vai me dar um sermão de 5 pontos falando sobre arrependimento. Eu quero fazer um sermão para pregar hoje à noite, mas muitos pastores pregam com o notebook, o laptop na mão. Então ele está ali com o seu celular, olhando os pontos. E se eu colocar agora na inteligência artificial, eu quero um sermão com 10 pontos sobre arrependimento. Agora eu quero nome de autores que falaram sobre arrependimento. Ela vai me dar tudo isso. Eu vou para o púlpito e vou ler aquilo ali. Tem um pastor até no Estadão que estava criticando, porque tem que ter uma orientação divina, uma sugestão divina, né? Quando nós vamos estudar, se eu botar lá, quem foi João Calvino? Meu filho foi fazer agora um trabalho na escola sobre a jogadora Marta. Eu falei, você vai fazer o quê? Nós vamos juntar 2 colegas, queremos falar sobre a história da jogadora Marta. Eu falei, senta aqui. Eu perguntei, conta-me toda a história e trajetória da jogadora Marta. E deu um enter. Jogadora Marta, nasceu em tal lugar, fez tal lugar, jogou, começou no Vasco da Gama, bateu aqui. Ele foi dizendo tudinho sobre a jogadora Marta até o dia de hoje. Eu coloquei quantos troféus de ouro recebeu a jogadora Marta. Tá lá, de ouro, quantas bolas de ouro ela recebeu, disputando, só perdeu para a Messi. Então, me deu tudo ali. Então, a morte do autor, como nós o conhecemos, ela há de morrer. O autor tradicional morrerá? Não. Mas a compreensão que nós temos dele morrerá. O autor, ele vai ter que se adaptar às novas mudanças, porque não haverá espaço para o autor à moda antiga. Agora mudou-se. Também inteligência artificial e os grandes pensadores modernos. Eu coloquei, inteligência artificial me fala sobre, vou resumir para você. Inteligência artificial me fala sobre as grandes Big Tech. E me deu todas as Big Tech. Quais são as suas contribuições? Me deu todas as grandes contribuições. Quais são as suas mais recentes descobertas? Me deu todas as suas recentes descobertas. Aí, o segundo capítulo do meu livro, A Morte do Autor, um livro 100% inteligência artificial. Falei, me fala sobre depressão. Aí vou lá, depressão, mal do século, tá. Quem mais falou sobre depressão? Quais são os remédios sobre depressão? Ele vai te dar os remédios sobre depressão. Quais são os ansiolíticos para a ansiedade? A inteligência artificial vai dizer quais são os ansiolíticos mais receitados. O que é ansiedade? O que é depressão? O que é angústia? Vai dizer também o que é depressão, ansiedade, o que é angústia. Aí eu falei sobre religião. Aí ele, não, eu não posso, eu não tenho credo, então eu não posso dar a minha opinião sobre a melhor religião. Tudo bem. Então, fala sobre o perfil das religiões cristãs. Aí vai dar todo o perfil. Fala sobre o batismo, fala sobre ceia. Vai te falar tudo sobre
Acredito. Fala sobre a religião do Ocidente, a religião judaica cristã. Vai te dar todo o perfil que está ali, porque está sendo comendo, se alimentando dessas informações. E qual é a velocidade dela? Eu perguntei, um autor tradicional tem como disputar com a inteligência artificial? Vai dizer que não. Aí eu estou fazendo agora já o volume 3. Já lancei 2 volumes, o 1 e o 2, que eu vou te apresentar já o 2. O volume 3 é impressionante. O volume 3 eu estou falando a terapia pela inteligência artificial. Eu falei, me dê terapia. Aí me deu 20 terapias. Eu quero 20 terapias. Me deu 20 terapias. De cada terapia, eu falei, fala sobre essa terapia. Agora eu quero os 30 homens que mais contribuíram para essa terapia. Me deu 30 nomes. O que cada um deles mais descobriram. Me deu 30 nomes. Agora eu quero saber como cada um trabalha especificamente. Ali nós vamos encontrar muita palavra: autoajuda, autoaceitação, autocrítica, autorregulamentação e tantas outras coisas mais. Bom, a inteligência artificial e a morte do autor, aí é o último capítulo meu. A morte do autor e a inteligência artificial. Eu vou lá nesse tema. Eu já falei os outros capítulos para você, mas eu quero falar do tema mesmo. Eu botei como último. É igual loja, né? O título do meu livro é um capítulo. E esse capítulo deve estar lá no final. Porque quando você vai comprar roupa em uma loja, onde está o caixa? Na loja. Lá no final. E por que o caixa está lá no final da loja? Para você passar por toda a roupa e olhando tudo, calçado, para ver se você não se interessa por mais alguma coisa. Por que não coloca o caixa na entrada da loja de roupa? Não, tem que colocar no final para você passar por tudo lá. Bom, a partir da página 139, eu começo o último capítulo. São 161 páginas. 161. A morte do autor. E eu perguntei então sobre a morte do autor inteligência. O autor, disse ele, é um personagem moderno, produzida sem dúvida pela nossa sociedade. Na medida em que, ao terminar a Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da reforma, ela descobriu o prestígio pessoal do indivíduo, ou como se diz mais nobremente, da pessoa humana. É, pois, lógico que, em matéria de literatura, tenha sido positivismo, resumo do desfecho da ideologia capitalista, e conceder a maior importância à pessoa do autor. O autor reina ainda nos manuais de história literária, nas biografias de escritores, nas entrevistas das revistas e na própria consciência dos literatos, preocupados. Olha só, o autor é uma personagem moderna, produzida sem dúvida pela nossa sociedade. A própria inteligência artificial já diz que o autor, ele é uma produção social. Se é uma produção social, hoje existe e amanhã pode deixar de existir. Eu pergunto sobre os grandes pensadores modernos, quem são? Ele vai dizer uma lista desses pensadores modernos para mim. Eu pergunto sobre o pensamento de cada um desses pensadores modernos. Ele vai me dizer um resumo de cada um desses autores. Como um autor tradicional pode disputar com alguém tão rápido? Aí eu pergunto sobre como um autor pode escrever hoje, o que mais interessa. Aí eu botei para eles assim, como faço para ser um pai melhor? Ele vai me dizer assim: escute seus filhos, passe tempo com eles. Olha o que a inteligência artificial me diz: seja um bom modelo, seja consciente, celebre suas conquistas. Isso aqui é a inteligência artificial dizendo para mim. Quando eu falo sobre a morte do autor, eu digo: o autor fala muito como nós devemos proceder para melhorar a nossa vida. E você, inteligência artificial, eu quero ser um bom pai. O que eu tenho que fazer? Olha o que a própria inteligência me diz. Primeiro, escute os seus filhos. Depois, passe um tempo com eles. Segundo, seja um bom modelo para os seus filhos. Terceiro, né? Quarto, seja consistente, não só em alguns momentos, e celebre as conquistas dos seus filhos. Agora, ser um bom marido requer compromisso, comunicação. Eu perguntei: e para ser bom marido, o que eu devo fazer?
Aí a inteligência artificial me diz: escute a sua esposa. Segundo, mostre afeto e carinho por ela. Terceiro, comunique-se com ela. Quarto, seja presente. Só estou dando o título, sem a explicação depois. Quinto, seja responsável. E sexto, seja compreensivo com sua esposa. Isso eu estou falando com a inteligência artificial. Como ser um bom pai, como ser um bom marido, como ser isso, como ser um bom filho, como ser um bom trabalhador, como ser um bom crente. Quais são os grandes autores, que eles mais contribuíram, como disputar com algo tão veloz assim. O que você vai encontrar então, vou colocar novamente o livro para você, eu acho que já tirou, né, da inteligência artificial, né? Se ele não tirou, vou colocar novamente, que nós vamos passar para o próximo. Aí o Alex Júnior vai fazendo aqui um marabalismo comigo, né? Ele tira, coloca a capa. Vou colocar novamente a capa para você do inteligência artificial. O que você vai encontrar neste livro? A Morte do Autor. Um livro 100% inteligência artificial. Já está aí na tela. A Morte do Autor. Um livro 100% inteligência artificial. O que você vai encontrar neste livro? Você vai encontrar o desafio dos autores modernos. Porque nós estamos diante de um mundo onde a informação não é mais adquirida só pelos livros. Nós temos hoje uma grande biblioteca disponível para nós online, sem ferrugem, sem traça, sem poeira. Então, se você hoje quer ter uma grande biblioteca virtual, você pode comprar o e-book e ir juntando aqueles e-books ali, quando quiser, está sempre pegando. Você pode pegar informação ao mesmo tempo e em tempo real. A Morte do Autor, eu vou falar sobre as grandes Big Tech, você sabia como elas estão investindo, quais são as grandes descobertas recentes das grandes Big Tech, neste livro que você está vendo na sua tela, A Morte do Autor, um livro 100% inteligência artificial. Além das Big Tech, você vai ver sobre a depressão, o que ela é. Quem mais falou sobre depressão? Quais são os remédios sobre depressão? A angústia. O que significa angústia? Qual a diferença de depressão, angústia e ansiedade? Como são os tratamentos, as terapias oferecidas hoje? Também você vai encontrar neste livro que está na sua tela, A Morte do Autor, um livro 100% inteligência artificial, escrita por mim, Elias do Amaral Viana. É a primeira da série Inteligência Artificial. Você vai encontrar sobre a religião. Quais são os pontos fracos? Será que a fé, a oração ajuda? A religião contribui no emocional, nos pensamentos? Sim, já está comprovado. A própria inteligência artificial diz que a religião diminui a oração e a fé, o estresse e a ansiedade, ajudando a melhora do paciente. Você sabia que a fé e a oração diminuem o estresse e a ansiedade? Também você vai encontrar neste livro, A Morte do Autor, um livro 100% inteligência artificial. Segue comigo, Elias do Amaral Viana, os principais grandes pensadores modernos. Quem são eles? O que eles mais contribuíram? E também, por último, a morte do próprio autor, já que ele é uma construção social. Pode cortar para mim? Onde você pode adquirir este livro? A Morte do Autor, um livro 100% inteligência artificial. Você poderá encontrá-lo na Wyclef. Wyclef, você já deu o site para você, você pode comprar e ter na sua mão à disposição. Além deste livro, eu fiz um outro lançamento que eu quero oferecer, mostrar para você agora. Já vou fechar aqui, o Alex Júnior vai colocar para nós agora o segundo livro. Coloca na tela para nós, Alex Júnior. Está aí. Acabei de lançar meu livro, está disponível na loja Wyclef. Foi essa semana, 9 livros de ficção que toda mulher após 35 anos mais lê. Gente, eu fiquei espantado com este livro que você está vendo na tela aí. Essa mulher bonita na tela é minha irmã caçula. Essa linda menina aí é minha irmã. Ela já é avó. Ela está hoje com 43 anos de idade e está com cara de menino de 35. Como ela tem cara de 35, então eu falei para minha irmã, eu já fiz um livro, um romance, coloquei a minha esposa, né? Os cachos. O que significa os cachos para uma mulher? Mais do que cacho, né? Mais do que cachos. Um lindo romance é o nome do meu livro. Mais do que cacho, um livro romance, onde a minha esposa e meu sogro estão na capa. E essa capa aí é a minha irmã caçula, Luciana do Amaral Viana. Ela já é avó com 43 anos de idade, tem 3 filhos.
Mateus, o Gabriel e a Sofia. E o Mateus mais velho tem uma linda menina casada, né, com a Gisele. Tá aí então a minha irmã Luciana. Bom, esse livro, 9 livros de ficção que toda mulher após 35 anos mais lê, é a série 2 da inteligência artificial. Então vamos lá, vamos colocar atrás do livro que tem aí mais. Eu começo este livro dizendo: bom dia, inteligência artificial. Aqui é o Elias, do Amaral Viana. E ela responde: bom dia, Elias, como posso ajudá-lo? Vamos conversar sobre mulheres após 35 anos? A inteligência artificial me responde: claro, podemos conversar sobre as mulheres após 35 anos. Há muitas questões relevantes e interessantes para discutir em relação a este tópico. O que você gostaria de saber ou discutir especificamente? Interessante, né? Parece que estamos conversando realmente com o nosso terapeuta. Vamos lá agora para o site. Você também vai poder encontrar este livro no site da Wiclap. Ele vai colocar para você agora, lá no site da Wiclap em 3D, para você poder adquirir este livro. Este livro da Luciana, dos 9, está aí, ó. Ele já cortou, já está na tela já para eles, né? Já está na tela. Agora coloca em 3D, tá em 3D, ele vai virar para você já este livro, para você estar vendo em 3D. Vamos lá, Alex Júnior, está aí virando para você. Está aí a parte de trás, novamente. Está aí. 9, tá aí, você pode encontrar, tá aí o livro, 9 livros de ficção que toda mulher após 35 anos ler. Então pode cortar agora para mim, Alex. Depois a gente volta com essa imagem e eu vou dizer novamente que você vai poder encontrar neste livro aí. Já estou voltando, já voltou para você achar a minha imagem, já voltou? Já estou lá na tela, já vai estar cortando. E já está cortando, já estou aí na tela. Bom, 9 livros de ficção que toda mulher após 35 anos mais ler, faz parte da série 2, serão 10 volumes. Série Inteligência Artificial, esta é a série 02, mas serão 10. Já estou fazendo a 3, né? E vou ter que dividir em 3, 4, porque a série 3 é sobre terapias, e a terapias me deu 20 terapias. Então eu vou colocar na série 3 as 10, na série 4 as outras 10, né? De 11 a 20. Porque você teria que dividir em 2, senão ficará um livro muito grande. Na verdade, as 10 primeiras terapias já está dando por volta de 200 páginas. Deva passar um pouquinho. Então, se eu for colocar as 20 terapias em um livro só, não vai dar. Então, eu vou colocar 10 terapias na série Inteligência Artificial 03 e 04. Você vai encontrar de 1 a 10 e de 11 a 20. Então, esse é o volume 3 e 4, mas eu estou no volume 2. Volume 2, 9 livros de ficção. Eu começo assim: algumas pesquisas sugerem que as mulheres tendem a ler mais ficção do que os homens, enquanto os homens tendem a ler mais não ficção. Eu fiz um estudo para saber qual é o público mais leitor. Já que eu estou escrevendo, eu preciso saber para quem eu estou escrevendo, quem ler, para não escrever livro e ficar na estante. Então na pesquisa, qual o público que mais lê? São as mulheres. Bom, se o público que mais lê são as mulheres, eu fiz a segunda pergunta: em que faixa etária das mulheres que mais lê? Por volta dos 35 anos de idade. As mulheres de 35 anos de idade para cima é o público feminino que mais lê. Geralmente o público feminino que menos lê é o público de 50 a 60 anos. De 35 a 50 é o período que mais se lê, de 35 a 50. Então estou atingindo um público na meia idade, entre 35 a 50 anos de idade. E qual público é esse? É o público feminino. Então, por isso, eu escrevi este livro. Eu escrevi este livro para atingir o público hoje no Brasil que mais lê, mulheres. E mulheres de 35 a 50 anos de idade. Aí eu perguntei então a inteligência artificial: as mulheres de 35 anos de idade gostam de ler qual gênero? Ficção. Homem vê menos ficção. Mulher gosta mais de ler livros sobre ficção. Aí eu perguntei: quais são então os 9 livros que você me recomenda
que as mulheres gostariam de ler ou leem de ficção. Ele disse, olha, os livros que as mulheres mais estão lendo sobre ficção é O Diário de Bridget Jones, de Ellen, 50 Tons de Cinza, que virou um filme de James, A Escolha de Nicholas Sparks, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, Garota Exemplar, de Gillian Flynn, As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen, Comer, Rezar e Amar, também virou filme, né, de Elizabeth Gilbert, O Notebook, de Nicholas, A Quarta Vida de Arturo. Aí então eu entrei, descobri coisas assim, fora do comum. A maioria desses livros são intrigantes. 50 Tons de Cinza, nem preciso falar. 50 Tons de Cinza virou um filme baseado no livro 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza trabalha muito com o contrato BDSM. O contrato BDSM é escandaloso, né? Eu até perguntei à inteligência artificial, é moral o contrato BDSM? Ele disse assim, é moral, porque cada um faz as suas próprias normas e se submete ao que quer. Eu perguntei, mas e a moral? Se é cada um, então quem vai balizar o que é o que não é moral? Aí ele disse, é a sociedade. Então não é Deus nem a religião, é a sociedade. Mas olhando para essa sociedade, há um limite moral. O limite moral é você fazer o que quer sobre você. Então, em relação a você, meu corpo, minhas regras, a inteligência artificial, na verdade, ela foi programada com pensamento esquerdista. Se você colocar certas coisas de direita, ela vai dizer que ela não pode opinar. Mas se você colocar na inteligência artificial um pensamento esquerdista, ela vai te responder na hora. Isso já foi comprovado. Um especialista americano fez vários testes com a inteligência artificial e descobriu que quem projetou a inteligência artificial tem um pensamento totalmente esquerdista, não é um pensamento de direita. Tanto é que tem pergunta que se for fazer que é de fundo de direita, não vai te responder. Mas se for de fundo esquerdista, vai te responder na hora. Então, tem esse detalhe. Bom, o que me escandalizou nesse livro, que as mulheres gostam de ler, principalmente, foi o contrato BDSM. É um contrato de autossubordinação, de humilhação mesmo. Você dá ao outro o direito de estar superior a si. Humilhar, amarrar, botar algema, você sentir dor pelo prazer. Sadomasoquista é aquele que tem prazer na dor. Michel Foucault, que foi um grande filósofo, muito citado aí, tem psicólogo que gosta muito de Michel Foucault, principalmente aquele que vai na área humana. Michel Foucault era um sadomasoquista. Sadomasoquista mesmo, ele provocou ficar com AIDS para morrer. Ele morreu aidético porque era um sadomasoquista. E eu descobri nesse livro que o sadomasoquismo, a dor, a humilhação, o sofrimento está muito presente. Gente, eu escrevi este livro, mas confesso que eu pensei, como gosto de ler isso? Que prazer tem em submeter ao sofrimento, à dor? Eu cheguei a perguntar à inteligência artificial, qual o prazer em sentir tanta dor? Ele disse, tem gente que acha prazeroso em sentir dor. Não é só palmadas, não. É amarrar, é humilhar, é bater, é algemar, é fazer sofrimento mesmo. O outro tem que sofrer. Às vezes o outro, eu só tenho prazer se eu ver você sofrendo. E tem gente que só sente prazer se for torturado, se sofrer. Então eu, ao escrever este livro, os 9 livros de ficção que as mulheres, após 35 anos mais ler, eu me escandalizei com o tamanho da sexualidade. O livro envolve muita sexualidade, muita traição. Para mim, o fundo do poço mesmo é o contrato onde a própria pessoa se submete a certo tipo de humilhação e como ela se submete, o que o outro pode fazer se é de comum acordo. Porque está baseado nisso, meu corpo, minhas regras. Se eu quero que o outro me amarre e mete chicotada para doer mesmo, o que você tem a ver com isso? É baseado nesse pensamento. Meu corpo
minhas regras. Não sei onde isso vai parar, porque o Michel Foucault, Deleuze, eles já disseram, né, que este século seria marcado pela diferença. Ser diferente é o normal, porque a ideia de universo acabou. Seria marcado pelo multiverso, metaverso, múltiplos versos. Então, nada de o absoluto, onde todos seguem um padrão. Não teria mais essa queda de padrão. E será que isso é normal? Será que estamos vendo essa queda de padrão? Bom, o primeiro capítulo eu falo sobre o diário de Bridget Jones, escrito por Ellen. Mulher gosta muito de diário, né? De escrever no diário, de ler diário, né? Me fala sobre o que você compreende do livro O Diário de Bridget Jones, de Ellen. Ele me responde o seguinte: é um romance de ficção escrito por Ellen e publicado pela primeira vez em 1996. A história acompanha a vida de Bridget Jones, uma mulher solteira e de meia idade, Então está aí entre os seus 35 a 50 anos, que vive em Londres e mantém um diário sobre sua vida e seus relacionamentos. O livro é escrito de forma de diário e aborda temas como amor, amizade, carreira e autoaceitação. Então, o que nós vamos encontrar mesmo nesse diário? Amor, amizade, a sua carreira profissional e a autoaceitação. E a mulher, como é tratada? Aí me diz assim: ser mulher é retratado como um desafio, especialmente em um mundo que muitas vezes valoriza padrões sociais convencionais e expectativa para mulheres. A protagonista, Bridget Jones, é uma mulher que luta para encontrar sua identidade, satisfação em meio à pressão da sociedade para seguir padrões de beleza, carreira e relacionamento. Ao longo da história, ela aprende a valorizar a si mesma, a seguir seu próprio caminho, independente das expectativas sociais. Ela aprende a ser mais confiante e confiar em suas escolhas e decisões. Ao fazer isso, ela começa a se sentir mais satisfeita consigo mesma e com a sua vida. Eu fui ao Trianon e assisti no Trianon uma palestra sobre psicologia. E ali estava a palavra de ordem, parece que é autoconhecimento. Autoconhecimento, autoaceitação, diminui a autocrítica. Eu lendo e fazendo este livro, eu descobri que a autoaceitação, o autoconhecimento diminui a autocrítica. As pessoas que são mais críticas de si mesma são as pessoas que têm pouca autoaceitação e pouco autoconhecimento. Então, esse é o primeiro diário do primeiro capítulo. Escrever em um diário pode ser uma prática terapêutica benéfica para muitas pessoas, independente do gênero. Escrever sobre pensamentos, sentimentos, experiências pode ajudar a processar emoções, lidar com o estresse, aumentar a autoconsciência. Por isso, se uma mulher sentir vontade ou interesse em escrever em um diário, ela pode experimentar e ver se a prática de ser útil para ela mesma. Bom, esse é o primeiro livro, o primeiro capítulo do livro. O segundo já é 50 Tons de Cinza. Esse todo mundo conhece, né? 50 Tons de Cinza. Eu perguntei à inteligência artificial o que é. É um romance erótico escrito por James, que conta a história do relacionamento entre a estudante universitária Anastasia Stiller e o empresário Christian Grey, que possui gostos sexuais incomuns. O livro foi publicado em 2011, se tornou um best-seller mundial, dando origem a uma trilogia, 3 volumes, né? A trama foi adaptada para os cinemas em 2015. Aí eu fiz as perguntas, né? 50 Tons de Cinza tem várias fantasias e desejos sexuais que são revelados ao longo da história, incluindo a sua preferência por prática BDSM. Aí vem disciplina, dominação, submissão, sadismo, masoquismo e algumas fantasias de Christian Grey inclui: bom, fazer um contrato BDSM com sua parceira sexual, realizar prática
dor, spanking, palmadas nas nádegas, usar algemas e cordas para prender sua parceira durante as relações, realizar jogos de dominação e submissão, utilizar vários tipos de brinquedos sexuais como chicotes, vendas, vibradores e por aí vai, outros não vou nem falar, praticar relações sexuais a três, ser o parceiro dominante em um relacionamento com uma parceira submissa, fazer um contrato BDSM com sua parceira sexual é aceitável? Eu perguntei. Aí a inteligência artificial responde sim. Em 50 Tons de Cinza, Christian Grey faz um contrato BDSM com Anastasia Stiller, sua parceira sexual, que estabelece os termos e condições do relacionamento de dominação e submissão entre eles. O contrário é discutido e negociado entre os dois personagens. Diz que é normal. Então nós temos aqui a Anastasia, comprometimento de Anastasia com a aceitação e autoridade e a disciplina de Christian como o seu dominante, a aceitação de Anastasia para ser uma submissa de Christian, definição dos papéis de cada um no relacionamento, é o que está no contrato BDSM, regras para comportamento, como ela deveria se comportar. Eu não vou nem ler o que está aqui à frente, tanto é que no livro eu botei descrição somente para maior de 18 anos. Eu achei um livro tão agressivo que eu já coloquei na descrição, para maior de 18 anos. Regras sobre uso de segurança, especificações e por aí vai. Anastasia, eu perguntei, concorda com tanta submissão em 50 Tons de Cinza? Anastasia é uma personagem fictícia criada por James no livro 50 Tons de Cinza. Como tal, ela não tem opiniões reais, não pode concordar ou discordar de nada. No entanto, é importante notar que muitas pessoas questionaram a representação do relacionamento entre Anastasia e Christian na série 50 Tons de Cinza. Algumas críticas levantam-se preocupações sobre a representação de práticas sexuais potencialmente abusivas e a falta de consentimento claro e explícito em alguns casos. É importante lembrar que qualquer tipo de relacionamento deve ser baseado em consentimento mútuo. Qual é uma grande crítica feita ao filme e ao livro 50 Tons de Cinza? É que em algumas cenas não fica tão claro que ela concorda com aquilo. É como se fosse um abuso. Aí tem tantas coisas mais, hein, que é pesado para você ver, a não ser para nós. Mas isso é normal, gente. Tem muita gente praticando isso daí, que não encontra mais prazer em algo normal. Precisa de algo incomum, algo fora do normal. Eu fui anotando. Número 1, Anastasia, ela pode encerrar o contrato a qualquer momento, desde que dê aviso prévio. Então, nesse contrato BDSM, a Anastasia pode desfazer o contrato, mas tem que falar isso previamente. Christian também pode encerrar o contrato BDSM, de humilhação, subordinação, sadomasoquismo, e por aí vai. E por aí vai, coisa de louco. Aí, vamos pulando. É importante lembrar que na história, Anastasia e Christian negociam as condições de contrato junto. A Anastasia tem a oportunidade de expressar suas preocupações. Você acha que a violência sexual é um tema aceitável, reprovado no livro? Aí a inteligência artificial fala sobre a aceitação da violência sexual. A violência sexual não é um tema de aceitação no livro 50 Tons de Cinza. Pelo contrário, a obra mostra Natasha lutando com sua própria compreensão do relacionamento BDSM que ela está explorando com Christian. A personagem tem preocupações sobre as práticas BDSM e sobre a possibilidade de estar sendo manipulada. É importante notar que a série 50 Tons de Cinza tem sido criticada por muitas pessoas por suas representações de práticas sexuais potencialmente abusivas, incluindo a falta de consentimento claro, e por aí vai. Bom, além de 50 Tons de Cinza, vou passar ele já. Eu fiz uma pergunta aqui que eu gostaria, antes de passar 50 Tons de Cinza, que eu acho importante. Uma relação saudável entre um homem e uma mulher é aquela que se baseia em respeito mútuo,
comunicação aberta e honesta, igualmente em apoio emocional. Algumas características de uma relação saudável incluem. Eu perguntei, o que é uma relação saudável? Você, mulher aí que lê livro bastante, de 35 anos até 50 anos, o que é uma relação saudável? Aí diz, respeito. Ambos os parceiros se respeitam mutuamente, valorizando as diferenças, opiniões e necessidades um do outro. Comunicação. A comunicação é aberta, honesta e clara em ambos os parceiros e se sente confortáveis para expressar suas opiniões. Terceiro, igualdade. Ambos os parceiros têm voz e participação iguais na relação. Agora, a quarta, apoio emocional. Os parceiros oferecem apoio emocional mútuo, estão um para o outro, estão presentes um para o outro em momentos difíceis. Confiança. Ambos os parceiros confiam um no outro na relação. Bom, o que é uma relação saudável? Respeito, comunicação, igualdade, apoio e confiança. Foi a pergunta que eu fiz. Então não precisamos ter um relacionamento abusivo para nos sentir amados. Algumas das normas impostas pela sociedade a todos nós podem incluir. O que a sociedade impõe? Respeito aos direitos humanos e à dignidade de todas as pessoas. Se você tem fantasias incomuns, preste atenção no que eu vou te dizer. Respeito aos direitos humanos e à dignidade de todas as pessoas é uma regra que a sociedade impõe. Segundo, respeito às leis e instituições estabelecidas. Responsabilidade pelos próprios atos e suas consequências. Honestidade, integridade, transparência nas relações interpessoais e nas suas instituições. Preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, proteção da saúde, igualdade de oportunidade e por aí vai. Bom, A Escolha de Nicholas é o terceiro capítulo do meu livro, 9 livros de ficção que toda mulher após 35 anos mais ler. O terceiro capítulo é A Escolha de Nicholas. E o que é a escolha? A Escolha, escrito por Nicholas. É um romance escrito pelo autor americano. O livro foi publicado em 2007 e se tornou um best-seller. A história se passa na cidade litorânea de Belfort, na Califórnia do Norte, na Carolina do Norte, e gira em torno de um triângulo amoroso entre Travis Parker, um veterinário de 30 anos e poucos anos, e Gabi Holland. Aí você vê, este livro, A Escolha, ela se vê em um triângulo amoroso. Ela gostava de um, passou a gostar de outro, e com qual dos dois ela vai ficar? Se ela gosta de um e gosta de outro também. Este livro termina com uma tragédia, né? É uma tragédia, não termina bem, tem um trauma físico aí muito grande, mas tem pessoas que querem viver um triângulo amoroso. O triângulo amoroso geralmente termina em tragédia, gente. Neste livro, A Escolha de Nicholas, esse triângulo amoroso terminou em uma tragédia. Você não tem como gostar de duas pessoas. Que confusão é essa? Então, ou um ou outro, ou uma ou outra. Neste capítulo, você vai descobrir, no livro A Escolha, que esse triângulo amoroso não terminou muito bem. Então, por que uma mulher vai se interessar tanto por um livro que fala sobre uma traição, um triângulo amoroso, onde a personagem principal, ela está dividida, se fica com o veterinário que passou a conhecer ou com o namorado que ela já tinha antes. E ali ela se relaciona normalmente com um e com o outro e tem dificuldade, se vai querer ficar com um ou com o outro. Tem algo errado aí, não tem? Então, se o marido é casado e fica com a mulher e fica com a amante, e hoje já não sabe mais se quer ficar com a mulher ou com a amante, ou não quer ficar com as duas, que parece incrível. Mas como essa personagem no livro A Escolha, tem muita gente que não quer decidir, não quer ficar com as duas. Como ficar com as duas? Ou quer ficar com os dois, como é a personagem. Como ficar com os dois? Tem que decidir, porque vai terminar mal. No livro A Escolha, terminou com uma grande tragédia. Então tem aqui a oposição ao ex-namorado, a desaprovação da mãe de Travis. Ninguém estava satisfeito. A própria família, ela não apoia um negócio desse. Não é normal você apoiar um triângulo amoroso.
Isso não termina bem, mas esses livros, tipo de livro interessa as mulheres de 35 anos até 50. Os principais problemas, problema de comunicação, diferenças culturais e problema financeiro. Eu perguntei o que mais pode atrapalhar um casamento, uma relação entre homem e mulher. A inteligência artificial respondeu o seguinte: primeiro é o problema de comunicação. A falta de comunicação adequada pode ser um dos maiores obstáculos em um relacionamento. A segunda, diferenças culturais. Casais que têm origens culturais diferentes podem enfrentar desafios. E problemas financeiros. Questões financeiras, como dívida, desemprego, a falta de dinheiro, traz muitos problemas de relacionamento. Quarto, infidelidade. A infidelidade pode causar uma grande ruptura na confiança. Dificuldade da vida sexual. Diferente nível de interesse em sexo. Isso também pode trazer dificuldades aí para um relacionamento. Então, falta de comunicação, má comunicação. Eu até perguntei, fala mais sobre a falta de comunicação. Aí ele botou aqui, falta de comunicação, a má comunicação, a comunicação negativa, diferente estilo de comunicação, pode trazer aí muitos problemas para você. Então, se você está tendo aí problemas com o seu marido e não sabe o que pode causar no seu relacionamento, eu tenho este livro para você que pode te ajudar muito. Lembrando que a maioria destes livros são tragédias, são sadomasoquismo, são humilhações. Esses livros de ficções, traições, triângulo amoroso. Este livro de ficções, você vai encontrar muita tragédia no final, porque o que começa errado termina errado. Então, uma obra de ficção, geralmente é uma obra de muita coisa escondida, de muito suspense. Você pensa uma coisa é outra, você imagina que a pessoa é boazinha, mas não presta, o que é ruim é bom. Uma obra de ficção tenta nos enganar, né? Você vai ver um filme de ficção, você toda hora está lidando com suspense. Você não sabe o que pode vir na vida real. Quem quer viver uma ficção também está passando muita dificuldade. Coloca novamente para mim este novo livro na tela, Alex Júnior. Eu vou falar sobre só os temas novamente, que eu falei sobre alguns capítulos, mas não tem como falar de todos, né? Já são 4 para as 11, é impossível. Tem para colocar novamente a tela para você, o livro, os 9 livros, pode ser. Ele vai colocar para você aí os 9 livros de ficção que as mulheres após de 35 anos de idade mais ler. Mulher de 35 a 50 anos é o público mais leitor. O público que mais lê no Brasil são mulheres. E de que faixa etária? Dos 35 anos aos 50 anos de idade. Aí eu escrevi este livro aí. 9 livros de ficção que toda mulher após 35 anos mais ler. Essa aí é a foto da minha irmã caçula, Luciana do Amaral Viana. É a série 2, Inteligência Artificial, que me apresentou 9 livros. O Diário de Bridget Jones, escrito por ela, 50 Tons de Cinza, de James, A Escolha, de Nicholas, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, também é um livro pesado, esse Orgulho e Preconceito, vai trabalhar muito com homossexualidade. A Garota Exemplar, de Gillian Flynn, também um livro Garota Exemplar, mas é bem pervertido aos padrões sociais. As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen, também vale a pena ler. Comer, Rezar e Amar é uma comédia romântica, né? O Notebook, de Nicholas, também você vai gostar de ler este notebook dele, é o mesmo que escreveu A Escolha. E A Quarta Vida, de Arturo, que também você precisa ler a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vida dele, como se deu este drama. Pode cortar para mim, meu irmão. Esses 2 livros você pode encontrar direto no site da Wiclap. A Wiclap, você pode entrar lá e você vai encontrar este livro, a apresentação dele ali em HD. Eu sou o pastor, escritor Elias do Amaral Viana. Eu tenho já, agora com 2 lançamentos que eu acabei de fazer essa semana, 18 livros lançados na Amazon. Esta série de 10 volumes será muito rápida para mim escrever. Para eu escrever, mim não faz nada, né? Mim é só no final de frase ou antes de mesmo. Para mim mesmo, ou no final de frase usa mim. Mim não faz nada. Essa série de para eu escrever será mais rápida, porque é uma série que eu estou direto com a inteligência artificial. É uma coisa tão impressionante a capacidade de me responder aquilo que eu desejo, de trazer informação, que é muito rápido se escrever. Mas eu estou trabalhando com exatas, como a matemática, a lógica não.
a inteligência artificial não é exata. Eu só estou mostrando que o autor, como disse, é uma construção social recente. E assim como o homem tende a desaparecer, como disse Michel Foucault, o autor tradicional também tende a desaparecer. Antes, você, para ter acesso à informação, você comprava um livro, você corria atrás, era um trabalho enorme para adquirir o conhecimento. Mas hoje o conhecimento está na palma da nossa mão. Então, como é que um autor sobreviverá de vendas neste livro se ele estiver fora do mercado online, fora da inteligência artificial, fora das grandes big tech? Como é que este autor poderá crescer se ele hoje não se utiliza da Amazon, do Facebook, do Instagram, da Microsoft, do Google AdSense, do Google Ads, do próprio Google Acadêmico? Como ele pode ter uma certa projeção se ele abrir mão do que oferece hoje a rede social? A internet é tão avançada, que o Conselho de Psicologia, na pandemia, autorizou a consulta online e veio para ficar. Hoje, um psicólogo, ele pode clinicar online, ter terapias online. Na verdade, eu estava assistindo, ouvindo, né, pela uma rádio, e na rádio uma propaganda da Universal falou assim: diga o que você está precisando, tem um pastor online para lhe atender a qualquer hora. Pastor online, mas tem psicólogo online também. Tem um psicólogo online reconhecido aí pela Associação dos Psicólogos. Então, hoje, a psicologia, ela pode te atender online, chamado atendimento remoto. Você em casa, eu quero conversar com um psicólogo, mas eu quero falar do meu quarto, da minha sala. O 5º volume que eu vou escrever, eu já programei os volumes, né, dessa inteligência artificial, será no divã com a inteligência artificial. Aí eu vou me fazer de paciente. Hoje não é paciente, né? É cliente. Quem tem paciente é médico, psicólogo, psicanalista, coach. Não tem paciente. Só tem paciente quem pode medicar. Tem cliente. Então eu vou me passar por um cliente no divã com a inteligência artificial. Esse é o meu 5º volume. É rápido de escrever. Esse eu vou fazer sem capítulo. É no divã, numa pegada só. Lembrei até de uma peça, Diva no Divã. Foi uma grande peça, um monótono, ela faz sozinha no divã. Se você colocar na internet aí, Divas no Divã, é uma grande peça teatral com uma grande atriz. É interessante, Divas no Divã. E ela vai fazendo várias faixas etárias da vida dela. Eu vi isso recomendado para professores. Bom, o que eu gostaria que você pensasse comigo? Por que eu escrevi A Morte do Autor? Porque o autor é uma construção social. Na virada do século XXI, o autor tradicional, ele há de morrer. Nascerá um novo tipo de autor. Porque eu escrevi 9 livros de ficção que toda mulher após 35 anos lê. Porque eu descobri que o público leitor é mulher. E mulher de 35 anos a 50. E qual é o gênero que ela gosta? De ficção. Quais são os livros de ficção que ela mais lê? Eu disse para você: O Diário de Brigitte, 50 Tons de Cinza, A Escolha, Orgulho e Preconceito, Garota Exemplar, As Vantagens de Ser Invisível, Comer, Rezar e Amar, O Notebook e A Quarta Vida de Arthur. Então, mas como eu estou tendo essa informação? Porque eu estou trabalhando já com o tipo de um autor moderno. Eu preciso me reciclar. A cada livro a gente vai melhorando. Do primeiro livro para este livro número 18, a diferença já é muito grande. Para a minha compreensão, a minha experiência, o acesso literário. Então, não vou escrevendo mais por escrever, mas eu vou escrevendo pensando já em como comercializar estes livros. Que Deus possa te abençoar. Eu sou o pastor escritor Elias Domaroviana. Hoje o Speed Debate foi a apresentação de 2 novos livros meus. Mas rapidamente você vai ver o próximo, porque o próximo meu aí
as 20 terapias, dividido em 2 volumes. Será a série 3 e a série 4. 10 terapias e de 11 a 20 no volume 4. Deus te abençoe. Adquira o livro lá. Espero que eles possam te ajudar. Né? Espero que eles possam te ajudar. Fala, Alex, temos o que agora? Agora mostrar a capa. Agora pode colocar a capa. Nós vamos. Essa é a capa, a morte. Obrigado, meu irmão. Depois eu acho que ele vai pedir uma comissão. Eu estou tendo uma impressão que no final ele vai me pedir uma comissão. Ele é tão inteligente, agora pode dizer o meu produtor aqui do programa aí, né? O Alex Júnior, ele disse assim: é bom te ver, pastor, mas é melhor terminar com a capa dos livros, não? Eu falei, com certeza, é melhor terminar com a capa dos livros, eu quero morrer sendo seu amigo. Então, o primeiro livro, A Morte do Autor, um livro 100% inteligência artificial, é a série 1, e o nome da série é Inteligência Artificial, e está aí o escritor Elias do Amaral Viana. Já que ele fez o primeiro, agora mostra a capa do segundo, para terminar. E ele já colocou no ponto 9 livros de ficção que toda mulher após 35 anos mais ler. É aí a série 2, Inteligência Artificial. Eu sou o pastor e escritor Elias do Amaral Viana. Até amanhã novamente aqui com a Speed. Eu espero que você possa adquirir os livros e ser abençoado por eles, tá bom? Speed TV, sempre juntas com você.